Olá, seguidores do Razão de Aspecto! Estamos de volta e hoje vamos falar sobre a nova série da HBO, Lovecraft Country. Em primeiro lugar, queria pedir que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, curta o vídeo e compartilhe, porque ajuda o canal do Razão de Aspecto a crescer. Para você não custa nada e pra gente ajuda muito. Lovecraft Country, nova produção da HBO, tem entre os seus criadores o Jordan Peele, de Corra e Us. Ao contrário do que o senso comum pode imaginar, a série não é uma adaptação direta da obra do H.P. Lovecraft. Ela é, na verdade, uma adaptação do romance de mesmo nome, chamado Lovecraft Country, do Matt Ruff, que foi publicado em 2016. E o romance é, na verdade, uma crítica ao H.P. Lovecraft como personalidade, não necessariamente a sua obra como escritor, e a sua perspectiva racial, né, por ser reconhecidamente racista e defensor da segregação. Então, no romance e na série se faz uma união entre o terror cósmico, os monstros, né, e a ficção científica do H.P. Lovecraft e o terror da vida real da segregação racial dos Estados Unidos nos anos 50. Na trama, o Atticus Freeman, que é o nosso protagonista, é interpretado pelo excelente Jonathan Majors, que foi também o protagonista do último Homem Negro em São Francisco, um filme que não foi muito bem distribuído no Brasil, mas se tiver oportunidade, assista, porque vale muito a pena. O Atticus Freeman recebe uma carta críptica do pai, com quem ele tinha uma relação muito difícil, e logo depois o pai desaparece. Então ele volta para Chicago, volta para a cidade dele, para começar uma busca pelo pai, onde ele se junta com o seu tio, o Montrose Freeman, e uma amiga de infância, a Letitia, e eles saem então numa road trip pelo interior dos Estados Unidos da era Jim Crow, para ir até o Lovecraft Country em busca do seu pai. Só que nessa road trip eles precisam viajar pelo interior dos Estados Unidos e passam por vários problemas relacionados ao racismo naquela época. Um dos elementos interessantes da história é que o tio, né, o Montrose, o tio do nosso protagonista, ele é dono de uma livraria e também muito interessado em ficção científica, assim como seu sobrinho, que é um leitor ávido de ficção científica desde criança, e ele também é um guia, ele tem uma empresa de turismo para fazer as viagens guiadas para os Negroes, que era como se chamavam os negros aqui nos Estados Unidos naquela época, né? Então, fazer a viagem segura nos lugares que eram autorizados, né, durante o período da segregação. Se isso lembrou para você Green Book, é exatamente isso. O Green Book, ele era um guia por escrito, né, uma espécie de guia 4 rodas que dava essa orientação para que os negros pudessem viajar, né, tranquilamente pelos lugares autorizados no período da segregação. Mas a grande diferença de Green Book para Lovecraft Country é que não existe nenhuma espécie de higienização, né, do racismo, do que acontece com eles no caminho, né? As coisas são muito realistas e muito cruas. Então, se você acha que Green Book era exagerado, não, Green Book não era exagerado. Green Book era, na verdade, até leve, era uma higienização do que acontecia, e Lovecraft Country é muito mais cru, é muito mais realista em relação a essa perspectiva. Nesse primeiro episódio, né, então nós temos a volta do Atticus para Chicago, o encontro dele com o tio, o reencontro dele com a Letitia, que entra na viagem um pouco por acaso, né, ela vai na mesma viagem, né, dividindo o carro, porque tinha contratado o tio dele como guia. O que acontece basicamente no segundo ato do episódio piloto, né? Eles fazem então a travessia até chegar ao Lovecraft Country e passam por vários problemas, são perseguidos, são caçados, né, em uma pequena cidade por terem tentado ser servidos e almoçar em um restaurante que era somente para pessoas brancas numa cidade do interior. E não, isso não é um exagero, quer dizer, uma das grandes questões que aconteceram aqui durante o movimento dos anos civis no início dos anos 60 era exatamente isso. Os negros ativistas indo a restaurantes se sentar nos lugares reservados para brancos e sendo agredidos. Assista umas imagens de arquivo disso, que você vai ver que a coisa não é exagerada. Depois eles têm problema com a polícia, né?
em 2 momentos diferentes, até que então, na virada para o terceiro ato e na chegada ali, né, quando eles estão se aproximando do que seria o Lovecraft Country, ao cruzamento com o terror cósmico, nós temos então a entrada das criaturas. E nesse momento, então, é que a gente tem o primeiro grande contraste, né? Nós vamos ter então o terror simbólico, né, que é um terror que vai ser uma metáfora dos grandes medos humanos, e ao mesmo tempo o terror da vida real. Eu admito que para mim, Maurício, apesar de eu gostar de Lovecraft e curtir terror cósmico, eu prefiro o terror da vida real, certo? Então, quer dizer, aquele pavor que eles têm durante a viagem, de que eles podem ser agredidos a qualquer momento, que eles podem ser assassinados, que eles precisam falar de cabeça baixa com qualquer pessoa branca, que uma simples parada da polícia pode terminar em completo desastre, é muito mais assustador do que os monstros e as criaturas. Mas isso é uma perspectiva individual. Não estou falando que os monstros e as criaturas não são bons e que eles não são assustadores. Isso para mim é apenas uma questão de preferência. O que importa em Lovecraft Country, neste caso, é que nós estamos tratando com uma produção de altíssima qualidade. Porque as atuações, eu achei que o elenco tá ótimo, tá maravilhoso, o Jonathan Majors tá perfeito, as atuações estão ótimas, o visual é sensacional, eu achei a fotografia maravilhosa, a gente se sente nos Estados Unidos dos anos 50 com aquele visual, e os efeitos visuais das criaturas também funcionou muito bem. Tá no nível Game of Thrones, e que, em termos de TV, né, que é muito melhor que os efeitos que a gente vê em muitos filmes de ficção científica. Então eu acredito que a série tem muito potencial. Eu ainda não li o romance do Matt Ruff, mas fiquei tão impressionado com o piloto que eu já comprei o romance e o lerei. E certamente o terminarei ainda antes do fim da série, né, e dos seus 8 episódios. E assim vou poder fazer uma comparação a partir dos próximos vídeos em relação à qualidade da adaptação, o que mudou, o que não mudou ou o que deixou de mudar. O mais importante é ter em mente que essa adaptação ela é feita com base numa obra que tem como fundamento a crítica social, que incorpora o terror cósmico e que incorpora a obra do H.P. Lovecraft, certo? Para entender a realidade e a questão racial nos Estados Unidos. Portanto, é importante ter a expectativa modulada, certo? Porque não é uma série que tem por base o terror cósmico per se. O terror cósmico está nessa série como uma representação e como uma metáfora dos terrores humanos, que é basicamente o que ele é, mas em paralelo com o terror da vida real. Então a gente tem aqui a ficção científica e a questão social, muitas vezes elas estão cruzadas, né? Mas dessa vez eu quero dizer que elas estão entrelaçadas de um jeito muito evidente. E é muito importante entender do que se trata Lovecraft Country para que se tenha a melhor experiência possível. Para mim, esse episódio piloto é uma nota 5 de 5. Eu espero que a série mantenha o nível. Vamos ver como vai ficar o ritmo narrativo, né? Se ela vai conseguir manter a progressão sem ter nenhuma barriga, sem ter nenhum filler, mas eu realmente acredito que o nível vai ser alto. Vamos ver quando nós estivermos falando no próximo episódio.